Boa tarde a todos. Iniciamos agora a entrevista coletiva com o goleiro Renan. Seguindo os protocolos de saúde, estão presentes na sala apenas o entrevistado e eu, Fael Marques, assessor de imprensa do Esporte Clube Pelotas. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Segundo jogo consecutivo que o Pelotas passa sem levar gols. Qual a importância disso para um novo sistema defensivo de jogo? Bom, Rodrigo, acho que sempre que se desenha um novo grupo, um novo time, a tendência é sempre se partir, né, dos jogos sem sofrer gols para poder buscar o equilíbrio e dar também liberdade, vamos dizer assim, para o pessoal da frente arriscar, né? Acho que a gente está encontrando esse equilíbrio agora, até pelas situações de lesões que tivemos, teve que ter algumas mudanças com relação à estrutura do time na frente. E então, quando a gente consegue dar esse suporte aí sem sofrer gols, a gente fica mais próximo, né, da vitória em função que uma bola parada, uma jogada trabalhada durante a semana pode nos colocar na frente no placar e tendo esse equilíbrio defensivo a gente fica mais próximo da vitória. Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Renan, qual a tua avaliação da campanha do Pelotas até aqui? Em quais setores achas que a equipe ainda pode melhorar? Bom, Gustavo, acho que a Série D, o nosso grupo, pelo que a gente está acompanhando aí, é o mais equilibrado, né? Muito pela qualidade das equipes. Não deixamos de ser um grupo novo, né? Porque foi remodelado após a disputa do Gauchão. E então acho que a gente tem que tentar se manter sempre dentro do G4, se possível pontear o grupo, né? Para chegar nas rodadas finais, a gente ter bem claro o que a gente precisa para classificar, né? Mas eu acho que a gente vem fazendo uma campanha de certa forma equilibrada, de repente no jogo com o Caxias um pouco que a gente destoou com relação ao aproveitamento, que é a nossa meta dentro de casa. Mas agora contra São Caetano a gente tem mais uma oportunidade, né, de reverter o fator local e transformar isso em pontuação. E chegando já na final desse primeiro turno aí, nos mantendo dentro do G4 para poder desenhar o retorno e buscar a classificação. Alcides Ribeiro, da Rádio Brapel e Princesa FM. Renan, em termos de rodagem profissional, tu és um jogador com muita caminhada no futebol. Teu vasto currículo o demonstra. Como tu vês o projeto do Pelotas para essa Série D? O Pelotas é um clube de tradição, um clube que tem uma torcida muito forte, né? E a gente sabe que o caminho que está se desenhando, o calendário do futebol nacional, não tem outro que não seja tu buscar almejar, né? E subir nas divisões, para cada vez mais o clube ficar forte financeiramente e também como retorno ao torcedor, né? Então a Série D para o Pelotas é o grande objetivo. A gente espera aí tá brigando, tá lutando até o fim para colocar o Pelotas numa divisão acima. Sabemos da dificuldade, acho que a divisão é a mais difícil, né? Pelo número de equipes, pelo formato e também pelas distâncias, né? Conforme as fases vão afunilando, toda a seção de logística e dificuldade com relação a clima, tudo que envolve, né, uma Série D, a gente sabe que é a divisão mais competitiva com relação a isso, mas a gente espera que a gente consiga buscar as metas do Pelotas, que com certeza é cada vez mais colocar o clube no mais alto. Paulo Martins, da Rádio Tupanci. Neste final de semana entrevistamos o Carlos Garcia, treinador de goleiros, e conversamos sobre a dificuldade de alguns goleiros na saída de gol e também em jogar com os pés. Nos fala um pouco sobre isso nesse sentido? Eu acho que o futebol tem evoluído muito, né? Apoiado em outros esportes, como futsal, algumas linhas de marcação, handball, basquete, todos os esportes na preparação física com relação ao atletismo. Então, é uma evolução, mas com certeza a posição do goleiro é a que mais evoluiu dentro do jogo, porque tu passou a ser um jogador que tem que fazer as coberturas, fazer a diferença em alguns momentos de inferioridade numérica na posse de bola, mas isso passa muito pela metodologia do treinador, pela ideia de jogo bem clara. Não adianta o goleiro chegar no jogo e ter que fazer a diferença com relação aos pés, porque tu está numa posição às vezes de inferioridade, porque tu está próximo do gol, uma zona de risco. Então, nós temos um treinador que trabalha muito isso na semana, né? Te busca soluções para te apoiar no passe, mas também a nossa divisão às vezes nos exige um jogo mais direto, né? Pela competitividade, pelos campos às vezes não serem do nível ideal para te ter esse jogo trabalhado desde o goleiro. Então acho que é uma posição que evoluiu muito e os jogadores também sabendo disso, os cruzamentos mudaram, não são mais bolas jogadas na área, são bolas
rápidas, bolas de passe, bolas entre o goleiro e a defesa, porque sabe que ali é um ponto difícil para o goleiro chegar e para a defesa tirar. Então, com certeza, o goleiro vai ter que ir se adaptando a isso e buscar soluções aí para intervir da melhor forma. Augusto Cabral, TV Com Pelotas. O Pelotas não sofreu gols nos últimos 2 jogos e vem mostrando boas atuações no setor defensivo. O que o Ricardo conversa com o grupo sobre a concentração necessária para aproveitar melhor as chances criadas nas partidas? Eu acho que o sistema defensivo está bem também muito em função da ajuda do setor ofensivo, né? A gente vê que nossos extremas descem, né, no último terço do campo para ajudar, o pessoal de meio está sempre, né, tentando fazer uma pressão alta, que a gente sabe que é o que desgasta mais, né, quando tu tem a perda da bola, já tentar retomar, mas também pode surtir efeito numa possível chance de gol. Mas a gente está buscando, né, a gente perdeu alguns jogadores com relação ao setor ofensivo, teve que mudar um pouco a maneira de jogar, tanto na formatação tática como nas peças, e isso demanda tempo, né, e são jogos um em cima do outro, com dificuldade enorme, a gente tem que buscar os resultados, que é o mais importante do jogo e do trabalho. Então o Cobalcini está passando essa tranquilidade, mas ao mesmo tempo trabalhando muito as opções para tentar que a gente tenha esse equilíbrio defensivo, mas também consiga ser mais efetivo, e isso não se define só aos jogadores de frente, mas também quando nós do setor defensivo vamos ao ataque numa bola parada, numa situação de jogada treinada, também desequilibrar fazendo gols. Vinícius Guerreiro, do Diário Popular. O Pelotas tem atuado com as linhas altas nos jogos em casa. O que muda em relação ao teu posicionamento na cobertura? É uma tendência, né? O Cobalcini, por atualizado que busca, né, essa pressão alta, com as linhas bem adiantadas. O goleiro tem que acabar jogando um pouco mais à frente, né, mais preparado para fazer um corte numa bola lançada, numa jogada de profundidade da equipe rival. Mas isso só é possível se a gente conseguir manter a pressão no homem da bola, né, porque daí a jogada fica bem desenhada para o goleiro, e para a linha defensiva também temporizar e correr para trás ou manter alto. Então é um conjunto, né? Claro que o goleiro participa disso e a gente trabalha muito isso na semana também para estar preparado e poder ajudar ali na situação que for necessária. Rodrigo Oliveira, Rádio Pelotense. Essa consolidação defensiva pode ajudar o time na parte ofensiva. Por vezes assistimos o time muito longe do gol adversário e próximo do teu gol. Essa consolidação pode ajudar também aos jogadores da parte ofensiva a arriscar mais? Eu acho que sim, eu acho que quando a gente fica sem sofrer gols, a gente sabe que é uma equipe concentrada no setor defensivo, que possibilita poucas ocasiões de gol para o rival. Isso vai soltando mais, o pessoal vai podendo arriscar, e a gente precisa disso, porque a gente tem jogadores de drible, jogadores de qualidade no contra um, e a gente está buscando esse equilíbrio, né, no sistema defensivo contar com a ajuda deles e também dar o suporte necessário, né, para o time avançar e conseguir criar situações de desequilíbrio, de jogo no setor ofensivo, e a gente espera que já contra o São Caetano a gente consiga equilibrar bem essas ações, né? Não só ser uma equipe forte no setor defensivo, mas também que causa muito perigo e transforma situações de gol no ataque. Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. As equipes do Cobalcini sempre foram conhecidas pela saída de bola desde os defensores, incluindo o goleiro. Tem te adaptado bem a essa função? O que o Ricardo passa de orientação para ti? Eu acho que sim, eu acho que de uma forma geral a gente, quando tem a chance, né, de sair jogando, de buscar passe, às vezes a outra equipe nos pressiona e deixa espaços atrás, então a gente pode pular essas linhas, avançar um pouco, né, então a gente acaba optando pela ligação direta. Acho que quando o jogo do Caxias, de repente, onde eu não iniciei bem a jogada, acabou transformando em gol para o Caxias, mas nos outros jogos todos a gente conseguiu ter algumas saídas de transição rápida com passe, mesmo pressionado. E como o Cobalcini trabalha muito durante a semana esse passe apoiado que a gente fala, né, tanto do goleiro como do setor de meio campo, todo o setor de iniciação do jogo, a gente tendo condições de campo e também dentro da situação do rival, a gente vai sempre priorizar a saída curta, né, no passe, iniciação de passe, né, mas a gente está jogando uma divisão muito competitiva, às vezes, onde a gente não pode também arriscar tanto no setor defensivo, onde é um campeonato rápido, né, e cada ponto faz diferença.
Então a gente acaba às vezes optando pela bola longa. A gente não tem uma obrigação nem com uma maneira nem com outra, né? A gente tem a leitura e o momento dentro do jogo. Paulo Martins, da Rádio Tupanci. Esta pandemia e o período que ficasse fora de atividade nos gramados chegou a prejudicar o teu trabalho? Como te encontras hoje? Eu acho que prejudicou a todos, né? Não só a mim, mas a todos da área do futebol e outras áreas também. Quando tu não pode trabalhar, não pode exercer a tua função, ainda mais numa área como a do esporte, né? Que é muito a treinabilidade, a repetição, a sequência. Mas eu acho que a gente já teve um período hábil aí para poder retomar isso e estar equilibrado perante as outras equipes. E a tendência agora é toda a nossa equipe, todo o nosso conjunto crescer e crescendo como performance com relação ao resultado também. Vinícius Guerreiro, do Diário Popular. O Everson Ricardo, treinador de goleiros do Pelotas, tem utilizado a tecnologia da Catapult nos treinamentos. Quais são os dados que vocês captam e como eles ajudam na melhora da performance? Eu acho que o Catapult, o PlayerTech que a gente usa, ajuda muito, né? É uma ferramenta diária, não só nos jogos, né? A gente usa nos treinamentos também para te dar o caminho tanto de intensidade, de volume. E em cima disso tu consegue mapear, né? Uma identidade de cada atleta, vamos dizer assim, né? E te dá o norte com relação ao jogo. E no jogo ele te dá todo o feedback, né? Com relação à intensidade, tu está conseguindo fazer os 90 minutos. Mapa de calor também, se tu está conseguindo acompanhar as linhas, né? Isso aí bate depois com o vídeo lá e vai se ter o retorno, né? Se o jogador, o goleiro no caso, está acompanhando o time quando sai, se está fazendo as coberturas, né? Quando a bola te exige a bola longa, o tempo que tu demanda para fazer isso. E dentro da frequência também, se está acompanhando o que tu faz na semana, a frequência cardíaca no caso, ou se tu está ficando de repente mais parado, não está participando tanto do jogo. Então é uma ferramenta a mais. Eu acho que o futebol caminhou para isso, né? Tem que se usar todas as ferramentas que se tem para tentar se equalizar situações e buscar a melhor performance do atleta, e com certeza o Catapult ajuda muito o nosso trabalho, né? E também dá mais segurança para o Everson estar montando, né, a semana de treinamentos, uma semana com mais jogos ou com menos jogos, poder desenhar bem. Augusto Cabral, TV Com Pelotas. O São Caetano conquistou o título da Série A2 do Paulista, mas pela Série D ainda não conseguiu nenhuma vitória e vem de uma derrota contra o Tubarão, que ainda não havia pontuado no campeonato. Qual São Caetano vocês esperam enfrentar? É difícil tu apontar, né? A gente sabe que eles estavam priorizando a Série A2, por tudo que a gente sabe que gira em torno, né, de uma primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Mas agora eles vão passar esse foco para a divisão nacional, né, para a Série D. Então, o mais importante por nós estarmos jogando em casa, estamos focados, preparados, sabendo da importância desse jogo com relação à pontuação, ao que a gente aspira nesse final de turno e início de retorno ali na frente, né, que vão ser os mesmos rivais. Então, independente que o São Caetano venha formatar para o jogo daqui de Pelotas, a gente tem que estar focado no nosso, tentar pressionar, tomar o mando do jogo, claro, sabendo da qualidade, do momento deles também com relação a um pós-título, mas temos todas as condições de dentro de casa aí sair com um resultado que nos deixe bem colocado aí ao final da rodada.